Oi pessoal, meu nome é Limar do Carmo, eu sou arquiteto e designer e hoje eu vim aqui falar para vocês como que a gente faz para escolher a lâmpada ou LED do ambiente para ele ter uma iluminação suficiente e agradável. Já vou pedir para vocês deixarem aqui o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber avisos aí dos próximos conteúdos que a gente postar e já compartilhe esse vídeo também com os seus amigos e nas suas redes sociais. Você sabia que a escolha errada da quantidade de luz que você tem aí no seu espaço pode prejudicar a sua visão e o seu desempenho? Quando a gente tem um ambiente de trabalho, a gente precisa de uma quantidade de luminosidade para exercer as nossas funções ali, que é muito diferente da quantidade de luz que a gente tem no banheiro, que a gente precisa num quarto ou numa cozinha. Para isso, a gente precisa calcular e entender direitinho como que funciona essa luminosidade para escolher a quantidade e a iluminação ideal para cada ambiente. Para isso, a gente vai utilizar uma informação que vem lá na lâmpada ou no LED quando a gente compra, que é a quantidade de lumens. Para entender como que a gente calcula e como que a gente vai escolher corretamente essa lâmpada, a gente precisa de entender dois termos específicos dessa área, que é o lumen e o lux. O lumen, ele é a luminosidade percebida pelo olho humano de uma fonte de luz. Então a gente pode dizer em termos mais claros ali que ele é a quantidade de luz que aquela lâmpada vai emitir. Já o lux, ele é a densidade do fluxo luminoso, que são os lumens, sobre uma superfície. Então a gente pode dizer, tá, em termos mais simples, que o lux ele é a quantidade de luz que a lâmpada emite dividida pela área que a gente está iluminando ali. Se você pensar numa lâmpada muito forte dentro de um cômodo pequenininho, dá pra gente perceber que aquele cômodo vai ficar muito claro. E se você imaginar aquela mesma lâmpada num poste de uma rua gigante que está muito alto, aquela lâmpada não vai iluminar tão bem e vai ficar tão claro quanto naquele quartinho pequeno. Então a gente sempre pega como base para escolher, para fazer essa escolha, o lux, porque a gente vai ter ali os lumens da lâmpada dividido pela área que a gente tem, para a gente conseguir considerar o tamanho daquele ambiente influenciando também. Mas aí vocês vão me perguntar, como que a gente sabe a quantidade de luz e a quantidade de lumens, de lux, que a gente vai precisar para um ambiente? Existe uma tabelinha pela norma ISO 8995 que vai dizer para a gente a quantidade média de lux que a gente vai precisar para cada tipo de ambiente. Só lembrando que esses parâmetros eles são feitos pensando num ambiente com pé direito tradicional, em torno de 3 metros. Se você tem um ambiente de um pé direito duplo, que a lâmpada vai estar a 6 metros acima do chão, aí esses valores eles vão ter que ser alterados para se enquadrar nesse exemplo específico que você tem. Existe uma continha que a gente consegue fazer para descobrir a quantidade de lumens que a gente vai precisar na nossa lâmpada para aquele ambiente específico e para o tamanho do ambiente. A gente tem que a quantidade de lumens que a gente precisa é o lux, que está lá na tabelinha, vezes a metragem quadrada daquele ambiente específico seu. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa cozinha ela tem 7 metros por 4 metros, totalizando 28 metros quadrados. Para eu descobrir a quantidade de lumens que eu preciso para iluminar essa cozinha de uma forma boa e suficiente, eu vou olhar lá na tabelinha quantos lux eu preciso para uma cozinha, vezes a metragem, que é 28. Então, fazendo essa continha aí, eu tenho que eu vou precisar de 8.400 lumens para iluminar todo esse ambiente. Como é uma cozinha que tem uma ilha, eu decidi no projeto, e isso é uma escolha lá do arquiteto na hora de fazer o projeto, que eu vou ter 6 pontos de luz distribuídos nessa cozinha. Então, para me saber qual que é a lâmpada que eu vou precisar em cada ponto de luz, eu vou dividir esses 8.400 por 6. Nesse exemplo específico aqui, eu descobri que eu vou precisar de 1.400 lumens e a escolha que eu fiz foi de um plafond de LED embutido ali no gesso que tem uma quantidade de 1.430. Então vai ser mais que o suficiente para iluminar toda a cozinha. Aí vocês vão me perguntar, mas como que a gente chegou nessa opção de 6 pontos de luz? Eu decidi no projeto, como arquiteto, que eu precisaria desses 6 pontos de luz para iluminar mais uniformemente a cozinha e impedir ali que forme sombras dos objetos e dos elementos que tem dentro daquele ambiente. Digamos que essa cozinha tivesse apenas 3 pontos de luz ao invés de 6. A gente precisaria da mesma quantidade
para iluminar a mesma área. Então eu precisaria de LED ou de lâmpadas 2 vezes mais fortes do que as que eu usei. Com essas continhas básicas, vocês conseguem conferir, por exemplo, se a lâmpada que está no seu quarto está iluminando o suficiente, o que você precisa. Se a lâmpada que está ali em cima da mesinha de estudos ou ali no escritório que vocês têm, está fornecendo a iluminação suficiente para aquele ambiente e para aquele trabalho que você exerce. Só lembrando que a gente consegue trabalhar dentro da arquitetura e isso você vai precisar de um profissional para conseguir alcançar algumas iluminações um pouco mais elaboradas. Nos lugares específicos que eu preciso de mais luz, eu coloco uma lâmpada mais forte ali em cima, com um interruptor independente, e só quando eu estiver usando aquele espaço para aquela atividade que requer quantidade de luz maior, eu ligo aquela lâmpada específica. Mas aí, para fazer esses jogos, você vai precisar da ajuda de um profissional para analisar ali direitinho como que você vai fazer essa ambiência funcionar sem prejudicar a iluminação e a quantidade de luz que você vai precisar para viver bem. Para fazer a compra, vocês vão ter que analisar também a potência e a temperatura das lâmpadas. Isso vai influenciar no consumo de luz e na temperatura da cor que ela tem, se é uma lâmpada mais quente ou uma lâmpada mais fria. Se vocês quiserem, eu gravo mais pra frente um conteúdo explicando direitinho qual que é a relação entre a potência e a temperatura na escolha dessas lâmpadas e o que ela causa ali no ambiente. Se vocês quiserem esse conteúdo, é só deixar aqui nos comentários. Tem mais alguma dúvida de vocês aí também sobre esse tema? Vocês podem deixar aqui nos comentários ou me mandar nas minhas outras redes sociais. Inclusive, já aproveita para me seguir nelas. Eu vou deixar aqui, ó, linkado do lado da tela, mas eu vou deixar o link também aqui embaixo na legenda do vídeo. E vou pedir mais uma vez para vocês, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para receber aviso dos próximos conteúdos e ficar por dentro de todas as novidades que eu trouxer.